dia, colegas. O caso do segurança no supermercado Extra, que ocorreu no Rio de Janeiro, que ao imobilizar a vítima por meio de um golpe que é conhecido no jiu-jitsu como mata-leão, ou seja, constrição do pescoço da vítima pelo antebraço. Ou seja, o segurança deitou sobre a vítima e lhe comprimiu o pescoço por meio do braço. E mesmo diante de protestos de pessoas que estavam ao redor, dizendo que a vítima já estava roxa, com o rosto roxo, o segurança comprimiu o pescoço da vítima até a morte. Neste caso, como tipificar a conduta? Nesse caso, é fundamental analisar o laudo de exame cadavérico, ou seja, qual foi a causa da morte da vítima. Se for comprovado que a vítima foi morta por meio do estrangulamento, ou seja, a constrição do pescoço da vítima por uma força estranha ao peso do próprio corpo, ou seja, houve a constrição por meio do antebraço do agente. Nesse caso, se for comprovado que a vítima morreu, seja por uma parada cardíaca, ou então pela interrupção da circulação sanguínea entre o pescoço e o cérebro, decorrente desse estrangulamento, neste caso, há duas teses que poderiam ser alegadas. Poderia ser alegado o dolo eventual, ou seja, o agente, mesmo sabendo que a vítima poderia morrer, ele assumiu o risco de produzir o resultado. E no caso, realmente, como delegado de polícia, seria a tipificação mais correta, na minha opinião. Uma vez que, mesmo diante de protestos da vítima, dizendo que ela poderia morrer, o segurança continuou comprimindo o pescoço da vítima por meio do antebraço. E a vítima também, segundo o laudo de exame cadavérico, pode ter morrido também pela sufocação indireta. Ou seja, como o segurança estava sobre a vítima, isso poderia também ter impedido o movimento do diafragma e a consequente interrupção da circulação respiratória. Ou seja, teria impedido a própria respiração da pessoa. Por outro lado, também poderia ser alegada a culpa consciente. Ou seja, que o agente, mesmo sabendo do risco de poder matar a vítima, ele acreditou sinceramente que não poderia ocorrer. Então, essas duas teses. Essa tese de culpa consciente seria mais interessante para a Defensoria Pública, ou pela defesa. Caso o promotor de justiça denunciasse o segurança por dolo eventual, ele seria julgado pelo Tribunal do Júri, por se tratar de crime doloso contra a vida, previsto no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Por outro lado, se fosse culpa consciente, ele não seria julgado pelo Tribunal do Júri. Neste caso, seria mais interessante levar o julgamento para o júri, para o Tribunal Popular, diante do próprio fato. Ou seja, o dolo eventual, ele exige o elemento volitivo e intelectivo. Ou seja, o elemento intelectivo seria a consciência de poder matar a vítima, diante do estrangulamento. E já o elemento volitivo seria aceitar o risco da produção do resultado. E que no caso do vídeo, foi mostrado na televisão, ficou claro que o agente, mesmo diante de protestos das pessoas que estavam ao redor, ele continuou a comprimir o pescoço da vítima, mesmo ela estando com um rosto arroxeado à beira da morte. Então, senhores, também a defesa poderia questionar o próprio laudo de exame cadavérico, alegando que a causa da morte não foi devido à constrição do pescoço da vítima. Ou seja, poderia tentar afastar o nexo causal, ou seja, a responsabilidade criminal do agente. Mas, como delegado de polícia ou promotor de justiça, a conduta mais adequada, na minha opinião, para tipificar, seria homicídio doloso praticado por dolo eventual. Ou seja, o agente assumiu o risco de matar a vítima, mesmo diante do protesto das pessoas. Então, senhores, é importante saber essa distinção. E como defensor público, poderia ser alegada a culpa consciente.
E mesmo se tratando de uma inicial e legítima defesa, não resta dúvida que houve o excesso na legítima defesa. E se for o excesso doloso, no caso, se for reconhecido o dolo eventual, o agente seria levado a julgamento pelo tribunal do júri. E se fosse reconhecido o excesso culposo, no caso, o agente, no caso da denúncia do Ministério Público por homicídio culposo, ele não seria levado a julgamento pelo tribunal do júri. Eram essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom dia.